Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Joe Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Sérgio Oliva Reis, procurador do Estado do Pará, advogado, mestrando em Direito e Desenvolvimento da Amazônia, que vai falar sobre o tema Mudanças de regras nos regimes próprios da Previdência Social. Olá, doutor Sérgio, é um prazer tê-lo aqui. Olá, Raul, é um prazer enorme para mim poder vir aqui no seu programa, no seu videocast e dividir um pouco dessa angústia que a Previdência nos traz a todos, digamos assim. Sejamos servidores públicos, sejamos trabalhadores privados, mas não deixa de ser uma angústia. Sempre. Até porque, mesmo para o trabalhador privado, a Previdência também é um grande problema. Sem dúvida, sem dúvida. Não é diferente do servidor público, né? Mas, doutor Sérgio, a gente sabe que nós tivemos algumas mudanças nas regras de inativação dos regimes próprios da Previdência Social. O senhor pode falar um pouco sobre isso, por gentileza? Claro. Você observa, Raul, que desde a redação original da Constituição, os regimes próprios estão passando por severas mudanças. Eu posso dizer que nada daquilo que foi, ou bem pouco daquilo que foi concebido pelo legislador constituinte original, hoje continua vigorando. Por que eu digo isso? Na redação original da Constituição, não estou fazendo juízo de se está certo ou errado, estou só reportando fatos. Na redação original da Constituição, você tinha a possibilidade de aposentadoria para servidores públicos, regra geral, 35 anos de tempo de serviço para homens e 30 anos de tempo de serviço para mulheres. Essa é a regra geral, você tinha algumas diferenças para carreiras, magistratura, policial, professores e tudo mais. Idade. Exatamente. E qual era a pedra de toque aí? Ou qual era o bem jurídico que tinha que ser alcançado? O tempo de serviço. Não se cogitava, como você falou, de tempo de idade e não se cogitava de tempo de contribuição. Então, o que significava? Que se eu tivesse um trabalho, numa acepção larga da ideia, se eu tivesse um trabalho voluntário com um fim público, eu poderia contar esse tempo de serviço para me aposentar, independente da idade que eu tivesse. Ok? Então, essa era a redação original da Constituição. Em 93, eu tive a primeira alteração, posso dizer assim, que foi a ideia foi emprestada com a emenda constitucional número 3, a ideia de contributividade para os regimes próprios de Previdência. A necessidade de se contribuir para os regimes próprios passou a ser assentada em nível constitucional. Depois disso, eu tive a emenda constitucional número 19, que foi a primeira grande reforma administrativa, que ela criou um cenário que possibilitou a emenda 20, que foi a primeira grande reforma da Previdência, principalmente para regimes próprios de Previdência. E aí, de fato, na emenda 20, eu tive afincada a ideia de contributividade. Então, eu passei a mudar o paradigma de tempo de serviço para tempo de contribuição. Então, eu não poderia mais contar apenas o tempo de serviço público. Eu tinha que contar o tempo de serviço público onde, efetivamente, eu tive uma contribuição para um determinado fundo de previdência. Ok? Aí houve outras reformas, como a emenda 41, como a emenda 47, até que nós tivemos a última agora, a última em 2019, que foi a emenda constitucional número 103, que ela aperfeiçoou, digamos assim, ou ela manteve alguns dos preceitos que estavam em vigor desde a emenda 20, desde a emenda 41, que significa, que contemplam, melhor dizendo, a inativação com base nos requisitos de idade, tempo de contribuição, sim, tempo de carreira e tempo de serviço público. Então, é a conjugação desses 4 fatores que efetivamente vão dar direito ao servidor se aposentar. O servidor completou a idade, mas não completou o tempo de carreira? Eventualmente não pode se aposentar. O servidor completou o tempo de contribuição, mas não tem o tempo de cargo? Eventualmente ele não pode se aposentar. E por aí vai. Ok? Então, essas eu reputo como as principais alterações. E nós tivemos alterações também para as pensões por morte, né? As pensões que são deixadas por servidores públicos para os seus dependentes, para fins previdenciários. Então, até durante um bom tempo, a pensão por morte no serviço público corresponderia aos proventos, ou correspondia, melhor dizendo, aos proventos de inatividade do servidor.
Isso vem sendo alterado e desde a emenda constitucional número 103, nós temos um percentual de 50% mais 10% por dependente até o teto de 100%. Do período contributivo, sendo que a cota do dependente ela cessa quando ele completa 21 anos de idade. Ok? Então, diferentemente do que acontecia até então, onde essa cota era revertida para os demais, hoje ela simplesmente cessa. Então, nós temos mudanças bem sensíveis, bem relevantes para os servidores públicos que pretendem se aposentar. Doutor Sérgio, quem pode se aposentar pelos regimes próprios da Previdência Social hoje, atualmente? Durante um bom tempo, o Supremo sempre entendeu que poderia se aposentar todo aquele servidor que ocupasse um cargo, que completasse os requisitos para inativação e, a essa altura, estivesse com uma vinculação ao regime próprio de Previdência. Então, até a emenda 20, nós tínhamos a possibilidade de servidores que eram exclusivamente comissionados poderem se aposentar por regime próprio de Previdência Social. E isso foi mudando ao longo do tempo, ok? Então, hoje, nós temos já decidido em sede de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal que apenas podem se aposentar por um regime próprio de Previdência Social aqueles servidores que ocupam cargo de provimento efetivo. Assim entendido, o servidor que fez um concurso público para ingressar numa carreira pública. Todas as demais situações não podem se aposentar por um regime próprio. Esses servidores não vão poder se aposentar? Vão. Eles são contribuintes obrigatórios do regime geral. Então, eles têm que pagar suas contribuições para o regime geral e podem, aí, preenchendo os requisitos do regime geral, se inativam pelo regime geral de Previdência Social, administrado pelo INSS. INSS. Então, se eu tenho hoje um servidor comissionado, um servidor temporário, exclusivamente comissionado. Que trabalha há 20 anos, comissionado aqui, comissionado ali. Ele é contribuinte. Mas já tem 20 anos de contribuição. Tem que ser pelo INSS. Ele é contribuinte obrigatório do regime geral de Previdência Social e não mais do regime próprio de Previdência Social. E isso já está assentado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Deve ter tido aqueles casos de transição e tal, mas enfim. Exatamente. O Supremo decidiu já em sede de repercussão geral dessa forma. Então, o servidor público que permanece nessa condição e recolhe suas contribuições, por exemplo, para um regime próprio, ou no município, ou no Estado, ou na União, ele está recolhendo errado. Porque ele não vai ter o direito de se aposentar por esse regime próprio. Ele é contribuinte do regime geral de Previdência Social. Aí como é que eu faço? Existe uma regra que é o princípio da contagem recíproca de tempo de contribuição. Então, eu posso contar tempo de contribuição do regime próprio no regime geral e vice-versa, desde que eles não sejam simultâneos. Então, essas contribuições que eventualmente estejam sendo pagas de forma equivocada têm que ser sanadas, mas o tempo que ele contribuiu vai poder contar, será contado para fim de inativação no regime geral por esse princípio e pelas regras, pelo sistema de compensação que existe entre fundos de previdência. Sim. Tá. Uma pergunta, esses servidores comissionados, automaticamente o Estado já faz o desconto para o regime geral? O Estado do Pará, desde 2003, age dessa forma. Sim, o Estado do Pará. Agora, alguns municípios não fazem. Exatamente. Aí fica o conflito. Exatamente. Tá. O déficit no regime próprio de Previdência Social, de fato, existe, doutor Sérgio? Raul, eu diria que a gente ouve tanta notícia, tanta conversa, tanta opinião, né? Então, é por isso que eu estou fazendo essa pergunta, para a gente saber mais ou menos como é que anda essa situação de equilíbrio, né, financeiro. Observe bem, por conta de todas essas alterações que nós tivemos no regime de previdência, fazendo um histórico sobre fazendo um corte sobre o prisma da previdência, nós tínhamos na origem um regime de previdência que era de benefício definido. O que significa? Significa que, independente do que eu contribuir, ou mesmo se eu contribuir, eu sabia o quanto eu ia receber a título de aposentadoria, que, em regra, correspondia à integralidade dos meus vencimentos, da minha remuneração.
ok? Então, essa era a origem. Então, o servidor ele sabia que ao cabo de um determinado... a essa altura, a aposentadoria ou a inativação, poderíamos falar assim, era uma consequência lógica da vida funcional que ele tinha. Então, se ele passasse um determinado período de tempo que a lei estabelecia, como nós colocamos aqui, em 35 ou 30 anos, regra geral, ao cabo desses 35, 30 anos, ele sabia que ele poderia se aposentar com os seus proventos integrais, ok? E se chegou a uma conclusão, e para além disso, você tinha algumas situações como contagem de tempo ficto, como progressões da inatividade. O que é contagem de tempo ficto? É período que o servidor não trabalha, mas que conta para fins de que ele não trabalha e não contribui, e ele conta para fins de inativação. Exemplo que nós temos disso, até bem pouco tempo, nós tínhamos a possibilidade de que as licenças prêmios não gozadas fossem contadas em dobro para a aposentadoria. Aí então, esse dobro é o problema, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, se o servidor, ao cabo de um determinado desses 30 ou 35 anos, ele tivesse 10 períodos de licença-prêmio, aqui, por exemplo, no estado do Pará, a cada 3 anos, ele tem 2 anos de licença-prêmio. Então, essas licenças-prêmio que não eram gozadas eram contadas em dobro para fim de aposentadoria. Então, era um período que não havia trabalho, não havia contribuição, mas que contava para fim de aposentadoria, ok? Para fim de preenchimento de requisitos de elegibilidade. Então, como eu falei aqui, na origem, o nosso regime de previdência, o nosso regime próprio de previdência, era um regime de benefício definido. Então, eu sabia que quando eu preenchesse meus requisitos, eu, servidor público, eu sabia que quando eu completasse, regra geral, 35 ou 30 anos de tempo de serviço, eu teria uma aposentadoria com o meu valor, com o valor da minha remuneração. Então, se eu me aposentasse em junho, os meus proventos de aposentadoria corresponderiam à minha remuneração do mês de maio. Essa era a lógica. Essas alterações no regime de previdência levaram a uma migração, a uma alteração do bem jurídico, digamos assim, que deixou de ser um plano de benefício definido e passou a ser um plano de contribuição definida. E isso vale principalmente para os novos servidores, assim entendido, aqueles que ingressaram depois de 2003 no serviço, num cargo de provimento efetivo. Por que eu digo isso? Porque o servidor hoje, ele sabe o quanto ele vai pagar, mas Sim. o quanto ele vai receber vai depender da média das contribuições deles apuradas quando ele preencher os 4 requisitos de elegibilidade que eu falei ainda há pouco, ok? E por que eu estou falando disso? Porque a partir do momento que eu tenho um plano de benefício definido, eu, enquanto servidor, tenho direito a essa integralidade, nessa situação que eu coloquei. Sim. E, independente do que eu contribuir, o Estado vai ter que me pagar com os meus proventos de forma integral. Então, se eu não criei um lastro previdenciário para receber tudo aquilo, de algum lugar vai ter que sair. E, via de regra, sai do recurso do erário. Nós sabemos Sim. que os fundos de previdência têm o dinheiro carimbado. O que eu pago a título de previdência, o Estado só pode gastar com previdência, até por força do que estabelece a lei de responsabilidade fiscal. Claro, senão vira um poço sem fundo. Exatamente. Então, a partir do momento que eu mudei esse paradigma, houve como uma necessidade de adequar a própria máquina do Estado a essas ideias de ajuste fiscal. Eu deixei um passado para trás que precisa ser pago, que precisa ser coberto, e esse é o famoso rombo da Previdência, ok? Então, eu tenho hoje uma gama de servidores que legitimamente, não estou falando que usaram de manobras, que... Não, o ordenamento jurídico àquela altura contemplava esse tipo de situação, ok? E eles têm direito a se aposentar com valores que não necessariamente espelham ou refletem aquilo o montante sobre o qual eles contribuíram. Então, eu tenho hoje estados, por exemplo, como o estado do Rio Grande do Sul, na época da última reforma, que eu tinha que cada servidor ativo
ele correspondia a 2 inativos. Nossa. Então, a contribuição que esse servidor paga, ele tinha que financiar 2 servidores inativos. Isso é uma conta que não fecha. Né? Então, esse dinheiro sai do Estado. Ok? Então, foi para reduzir essa necessidade de aporte de recursos do erário para enfrentar esse tipo de situação, é que foram envidados esforços para exatamente, para mudar o ordenamento, para estabelecer noções mínimas de atuária, de equilíbrio financeiro e atuarial, também nos regimes próprios de previdência. Situação que culminou com a obrigatoriedade ou com a instituição do regime de previdência complementar. Então, o déficit previdenciário, ele é fato, o déficit previdenciário, ele existe, e essas alterações que foram implementadas nos regimes de previdência tiveram como finalidade enfrentar esse tipo de situação. Déficit. Perfeito. Doutor Sérgio, quais as principais características do regime de previdência complementar no Brasil? Como eu falei, as últimas reformas da Previdência, elas tiveram como uma das principais alterações a instituição de regime de previdência complementar para os servidores públicos. Então, hoje, os entes da federação, eles são obrigados a disponibilizar para os seus servidores um regime de previdência complementar. Significa que o servidor público obrigatoriamente tem que aderir a esse regime de previdência complementar? Não. Então, aí eu já coloco a primeira característica do regime de previdência complementar. Ele é obrigatório do ponto de vista da administração, ou seja, a administração é obrigada a disponibilizar esse regime, mas o servidor, ele vai ser a adesão ou a migração a esse regime, ela é facultativa. Como é que funciona o regime de previdência complementar no Brasil? O Estado, ele se obriga a pagar um benefício de natividade até o teto do regime geral, e se o servidor quiser receber acima desse teto, ele vai ter que pagar para uma entidade de previdência complementar. Ok? Então, aí emerge a segunda característica, a contributividade. Ok? Então, eu diria que as principais características do regime de previdência complementar dos servidores públicos é a facultatividade, do ponto de vista do servidor, e a obrigatoriedade por parte da administração de disponibilizar esse plano para os servidores, e a contributividade. E daí decorrem todos os outros, que é a obrigatoriedade de ter entidades sólidas, a obrigatoriedade de ter um plano de atuária eficaz, justamente para que ele não crie buracos que tenham que ser cobertos por contribuições excepcionais ou adicionais, coisas dessa natureza, ok? Uma última questão, para a gente esclarecer, a implementação, pelo raciocínio que o senhor desenvolveu, me parece que a implementação de um regime de previdência complementar conduzirá a uma ideia de sustentabilidade dos regimes próprios, é isso? Eu penso que é um passo importante nesse sentido. Por quê? Como eu disse aqui, a partir do momento que o servidor... Como é que funciona hoje? O servidor público fez concurso, aqui no âmbito do Estado do Pará, que isso já está vigorando. O servidor fez concurso, vai ocupar um cargo de provimento efetivo, ele já sabe que quando ele se aposentar, ele vai se aposentar no máximo com o teto do regime geral de Previdência Social. Qual é o teto do regime geral? R$ 8.160 aproximadamente, só para colocar em número redondo. Independentemente do salário e cargo dele. Independentemente do salário e do cargo dele. Então, o servidor público que ingressa na magistratura hoje, por exemplo, essa era a minha pergunta. Ingressa no meu cargo de procurador do Estado. São cargos que geralmente tinham tem um patamar remuneratório maior. Perfeito. Ele vai se aposentar no máximo com o teto do regime geral na ocasião, calculado com base na média das contribuições. Vai ser o teto? Não exatamente. Vai ser calculado com base teto do regime geral. Não. Vai ser calculado com base na média das contribuições que ele pagar até essa altura. Imaginamos que, se até essa altura ele pagou pelo teto máximo da Previdência... Eu vou chegar lá. Eu estou falando dos novos servidores primeiro. Sim, então, vamos supor que o servidor seja investido hoje num cargo de provimento efetivo de procurador do Estado do Pará. Quando ele preencher aqueles 4 requisitos de elegibilidade que eu coloquei ainda há pouco, ele vai se aposentar no máximo com o teto do regime geral, ok? Mas, em contrapartida, a contribuição dele vai ser sobre o teto do regime geral. Ele, diferentemente dos servidores antigos, ele não vai recolher contribuições sobre tudo que ele recebe. Ele vai recolher contribuições sobre o teto do regime geral. Ok. Então, como acontece no regime geral. Como acontece no regime geral.
O servidor que quiser, além disso, ele pode aderir ao plano da entidade de previdência complementar que foi contratada pelo Estado para gerir o regime de previdência complementar do Estado. Então, olha, eu quero aderir ao regime de previdência complementar do Estado do Pará. Então, sobre o que exceder ao teto do regime geral, ele vai pagar uma contribuição, ok? Sendo que ele vai ter, até um determinado teto de contribuição, uma contrapartida do Estado em igual valor. Aqui no âmbito do Estado do Pará, até 8,5%. Então, se o servidor, o que ele recebe acima de, vamos supor que o servidor receba R$ 28.160, ok? Ele recolhe para o regime próprio de previdência, e não vai ser segurado o INSS. O benefício dele vai ser pago pelo IGEPS, que é a nossa autarquia previdenciária. Sim. Então, ele vai recolher para o IGEPS uma contribuição previdenciária para o regime próprio de previdência do Estado, que vai dar direito dele se aposentar lá na frente pelo regime próprio do Estado, até o teto do regime geral, que seja praticado àquela altura. Até o teto do regime geral. Que seja praticado àquela altura, ok? Sobre o que excede o teto, nesse exemplo que eu coloquei, sobre 20 mil, que é o que excede o teto do regime geral, ele vai poder recolher uma contribuição, sendo que até 8,5% ele vai pagar uma contribuição, ele vai ter uma contribuição paritária do Estado. Ok? Sim. Então, se ele recolher uma contribuição de 5%, o Estado paga 5%. Se quiser pagar 7%, o Estado paga 7%. Se quiser pagar 8,5%, o Estado paga 8,5%. Se ele quiser pagar 10%, o Estado só vai até 8,5%. E ele pagou os 12%. E ele paga o resto, não há problema algum. Ele pode escolher o quanto ele quiser de contribuição, mas o Estado vai até 8,5%. E qual vai ser a renda dele depois que ele se aposentar? Vai ser o valor até o teto do regime geral, mais o benefício de previdência complementar. Conforme o recolhimento dele. Conforme o que ele contribuiu. Sim. E o resultado, porque o dinheiro que ele recebe vai ser investido, e o resultado deste investimento. Sérgio, como é que ficam os servidores antigos? Ok? Beleza? O Estado instituiu o regime de previdência complementar. E como é que fica em relação aos servidores antigos? Os servidores antigos, eles tiveram até agosto do ano passado, dia 2 de agosto do ano passado, a oportunidade de migrar para o regime de previdência complementar. Ok? E sendo que, a partir do momento que o servidor antigo migra para o regime de previdência complementar... Ele cai nas mesmas regras. Ele cai nessas mesmas regras, ok? Sendo que a aposentadoria dele vai ser com base no teto do regime geral, hoje o valor aproximadamente de R$ 8.160. O valor que ele recolher para a contribuição, para o Fundo de Previdência Complementar do Estado, com essa contribuição paritária, então até 8,5% ele vai ter uma contribuição igual do Estado, sendo que para os servidores antigos, eles teriam direito a um benefício especial. O benefício especial é uma compensação pelo valor que ele recolheu acima do teto. Sim. Até o momento dessa migração. Ok? Então, vamos supor que o servidor tivesse... Mas aí nós estamos falando em servidor ativo. Em servidor ativo, o servidor que já estava no exercício de um cargo público quando entrou em vigor essa regra. Então, diferentemente do novo servidor, que vai ter o benefício oficial até o teto do regime geral, mais o benefício de previdência complementar, o servidor antigo teria o benefício oficial até o teto do regime geral, teria o benefício de previdência complementar calculado com base nas contribuições que ele pagou, que ele e o Estado pagaram ou pagarão até o momento da sua aposentadoria, e ele terá também um benefício especial, que é uma compensação do período pretérito ou do período que ele passou recolhendo contribuições acima do teto até o momento da sua migração. Por que isso acontece? A partir do momento que o servidor paga a contribuição, o Estado absorve essa contribuição e não lhe restitui ou não lhe paga o benefício correspondente ao valor da contribuição, haveria um enriquecimento sem causa por parte da Fazenda, e não é esse o objetivo. Então, é uma forma que a lei estabeleceu para o Estado compensar o servidor daquele valor que ele contribuiu acima do teto. E por que eu digo que isso tem uma noção, ou isso empresta uma noção de sustentabilidade? Primeiro, porque a contribuição do Estado, a contribuição do servidor era aqui no âmbito do Estado do Pará. Ela aumentou recentemente, mas, inclusive na União, a possibilidade de uma contribuição progressiva, que ela foi estabelecida num único patamar, mas era sobre tudo que ele recebia. Ele vai pagar uma contribuição até o teto do regime geral, e acima do teto, ele vai escolher o quanto ele quer contribuir. O Estado tinha a obrigatoriedade de pagar uma contribuição maior do que a do servidor em cima da sua folha de pagamento, ou em cima do que efetivamente
efetivamente ele recebia, e ele vai passar a pagar uma contribuição igual a que o servidor escolheu até 8,5%. E a partir daí é o rendimento que eu tenho do fundo de previdência. Então, o Estado se desonera desse tipo de situação e empresta, ele efetivamente deixa, não que o gasto com o servidor seja uma despesa, não que seja, não é isso, mas até por uma imposição, como eu coloquei aqui, da lei de responsabilidade fiscal, o Estado tem um orçamento que ele precisa investir em educação, sim, em infraestrutura, em outras áreas, que acaba que ele fica estrangulado com uma folha de pagamento de servidores muito pesada. E aquele servidor que já estava aposentado na época que a lei entrou em vigor, naturalmente não mexe em nada. Direito adquirido, esse não altera. Só para fechar aqui exatamente. o quadro. Exatamente. Essa pergunta deve vir. E aí você pode me perguntar também, Raul, e aí, Sérgio, o que era melhor para o servidor antigo? Era migrar ou era não migrar? Era aderir ou era aderir? Eu me lembro que ano passado nós atendemos bastante pessoas nesse sentido, e eu digo que não há... orientar. Exatamente. E não há uma resposta certa, porque vai muito da perspectiva que cada um tem em relação a sua... Depende da situação individual de cada um. Vai ter que fazer muito cálculo aí para saber. Eu digo que o servidor é melhor. Fala, Sérgio, eu tenho direito à integralidade, eu estou na beira de me aposentar, eu não vou migrar, eu não vou aderir. Ok, resposta certa. Sérgio, é o seguinte, eu ainda tenho um tempo aqui para me aposentar, eu tenho medo dessas reformas que podem vir e acabar diminuindo ainda mais meu benefício, e eu vou migrar, e eu vou aderir ao plano o plano de previdência da Previcom, da Previdência Complementar do Estado do Pará, no teto que o Estado vai ter uma contrapartida igual. Ok, resposta certa. Sérgio, é o seguinte, eu estou recente na carreira e eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar conta da minha aposentadoria. Eu vou contribuir pelo mínimo, que é o teto do regime geral, né? Para servidores com que tem um patamar remuneratório mais alto, que é o teto. E essa folga que eu teria, o que eu pagaria em cima do que eu recebo, e eu vou pagar só sobre o teto, eu vou tomar conta da minha aposentadoria. Eu vou investir em previdência complementar, eu vou investir em fundo imobiliário, eu vou investir em Bitcoin. Ok, resposta certa. Vai muito como eu te disse ainda há pouco, da percepção e da convicção pessoal de cada um dos servidores. E de qual é a perspectiva que ele tem e do que efetivamente ele pretende para a inatividade dele. Porque aquele servidor que contribui pelo teto do regime geral e não se preocupar com o futuro, também quando chegar lá na frente vai ter só isso e acabou. Acabou. O trabalhador da empresa. Exatamente. Que não se preocupa com isso. Exatamente. Doutor Sérgio, foi um imenso prazer tê-lo aqui. Eu espero que o senhor volte novamente. O tema é muito interessante, mas, claro, podemos falar de outros temas aí do direito administrativo e de interesse do Estado, já que o senhor é procurador do Estado. Eu vou esperar para uma próxima entrevista. Foi um prazer imenso tê-lo aqui e eu agradeço muito. Raul, foi um prazer enorme para mim e eu fico sempre à disposição. Muito obrigado.